A recuperação dos peronistas na eleição de domingo na Argentina, em relação às primárias de setembro, quando sofreram uma pesada derrota, podem significar um bom sinal para a volta dos governos populares nas eleições que deverão, até 2022, mudar a maioria dos governantes latino-americanos, inclusive do brasileiro. E essa vitória parcial, ainda que não completa, porque os peronistas perderam a maioria por mínimos votos no Senado, apenas 3 votos no Senado, mas se conservaram como a maior força na Câmara dos Deputados, devendo eleger o presidente da Câmara e os presidentes das comissões técnicas. É também significativa do ponto de vista, na medida que uma eleição legislativa que é muito vulnerável ao poder econômico, já que mostra a força, principalmente das lideranças da Argentina, do atual peronismo argentino, chefiado pela vice-presidente Cristina Kirchner, que foi um fator essencial nessa recuperação. Cristina, como a gente sabe, tinha acabado de sair de uma operação, não fazia nem 10 dias, uma operação super delicada, que foi a remoção do útero e dos ovários. A presidenta estava lá para fazer, pelo menos, o ato final de campanha. Como se sabe, a força da vice-presidenta levou o governo um tanto titubeante do presidente atual, o Alberto Fernandes, também peronista e eleito por Cristina Kirchner, a mudar algumas dos aspectos da política econômica justamente para aprofundar a inclusão social. Aí vai aumento do salário mínimo e outros ajustes no Bolsa Família e muitos outros programas que focam justamente na presença do Estado. O fato também revela que a mídia, a grande mídia, não é tão poderosa assim, porque juntamente com o poder econômico e a dinheirama vindo inclusive de fora para derrotar o governo, não foi capaz de neutralizar nem de deter a força peronista naquele país vizinho. Mas vejamos aqui essa análise do jornal É o País, que não é nenhum site alternativo ou de esquerda, mas que reflete a realidade. O que diz aqui? Uma recuperação eleitoral inesperada mantém com vida o peronismo apesar do triunfo opositor. A gente não pode negar que as oposições triunfaram, foram vitoriosas, na medida em que estavam muito mal e que tiveram, pelo menos, não a maioria do Senado, mas vai obrigar o governo do presidente a se sentar com a oposição para fazer votar os projetos de governo, já que a maioria ali é de apenas 2 ou 3 senadores, num total de 100 senadores. Então diz que o governo reverte parte do golpe que sofreu nas primárias de setembro. Perde a maioria no Senado, mas se mantém como primeira força na Câmara dos Deputados. Aqui nós temos o presidente Alberto Fernandes cumprimentando os eleitores e também o pessoal de campanha. O peronismo sobreviveu às eleições de meio termo realizadas este domingo na Argentina.
O governo de Alberto Fernandes evitou a catástrofe eleitoral que parecia antecipar o resultado obtido nas eleições primárias de setembro e confirmavam todas as pesquisas. A surpresa foi grande. Uma recuperação de 3 pontos na província de Buenos Aires mantém como primeira força os peronistas na Câmara dos Deputados. Isto significa que os peronistas poderão ou continuarão a eleger o presidente da Câmara e também os presidentes das comissões técnicas da Câmara. Já a presidência do Senado é um cargo que pertence à atual vice-presidente da República, não é? Quando ela é eleita vice-presidente, ela automaticamente preside o Senado. Mas os números são, de qualquer maneira, muito melhores dos que se esperava. O novo mapa do poder no Congresso acompanhará Alberto Fernandes até 2023, que é quando ele termina o mandato, num cenário em ascensão, pressionado principalmente por uma crise econômica que não dá respiro há mais de 3 anos. Esta aqui também é uma questão que deverá definir a eleição, a sucessão de Alberto Fernandes, porque sempre tem, não é, esse impulso dos presidentes no mandato quererem se reeleger apesar da sua impopularidade, que é o caso do Alberto Fernandes, que tem a sua popularidade justamente impulsionada pela Cristina Kirchner. E aí, é claro, que vai haver também que a vice-presidenta terá de se impor e impor seu nome para sucedê-lo. Porque, de outra maneira, poderá, sim, sofrer uma outra derrota terrível, e desta vez com consequências práticas, porque as prévias ou as primárias de setembro não tiveram consequências práticas em termos de mando no legislativo, já que as eleições eram para o legislativo, porque ali eram apenas para medir as tendências do eleitorado. A novidade de uma jornada atípica, onde não se cumpriram regras não escritas que ordenam discursos, declarações e festejos, foi que o presidente Alberto Fernandes utilizou a noite para fazer anúncios oficiais numa mensagem gravada a partir da residência oficial de Olivos. Em nenhum momento ele se referiu aos resultados das urnas. Com tom solene, ele disse que chamaria a um diálogo responsável com a oposição. E, para surpresa de todos, anunciou que em dezembro enviará ao Congresso um projeto de lei que explicite o Programa Econômico Plurianual para o Desenvolvimento Sustentável, uma projeção de médio prazo que tanto reclamam os investidores, principalmente o FMI. Semelhante plano necessita do apoio opositor, porque excede os 2 anos que restam do mandato do atual presidente Alberto Fernandes.